quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais elevado, quanto mais cuidado nós tivermos com as nossas sensações, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos, maior será a nossa vibração, alcançará maiores distâncias e entrará em contato com os pensamentos dos espíritos mais elevados. Porque quanto mais elevado o espírito, mais elevado é o seu pensamento, a sua vibração mais intensa. Então, essa influência se dá pelo pensamento e pela similaridade das nossas vibrações. Eu gostaria de aproveitar esta obra maravilhosa e ler aqui para vocês, peço licença para ler, uma página do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, benfeitor espiritual, que quando encarnado, ele trabalhava em centro espírita, em Salvador, e principalmente no trabalho da desobsessão e o estudo da mediunidade. Era uma pessoa muito boa, de uma bondade muito grande, muito caridoso, muito estudioso. E quando desencarnou, como ele gostava muito de trabalhar com a obsessão, quando ele desencarnou, ele foi convidado pela benfeitora Joana de Ângeles para continuar seus estudos lá no plano espiritual a respeito da obsessão e desobsessão. Então ele escreveu, pelo Divaldo Pereira Franco, uma página mediúnica no dia 20 de julho de 1980, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção. O Divaldo psicografou essa página. Eu não vou ler inteira, mas vou ler porque é uma verdadeira aula. O título é Problema de Emergência. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte no sentido da destruição da vida, o espírito se despe como se reveste da matéria com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Quando nós desencarnamos, vamos para o mundo espiritual exatamente como somos aqui, com a nossa bagagem espiritual. Só levamos aquilo que nos pertence. Não há milagre, ninguém vai desencarnar e virar santo. E ele prossegue: amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu, enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais por simpatia, quanto por animosidade, vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se conguram nos incêndios vorazes que são sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Mas não somente o ódio, porém, responde pela alienação por obsessão. Fatores outros do passado e do presente espiritual de cada um tornam-se a gênese vigorosa desse rude e necessário mecanismo de depuração dos que delinquem. Amores selvagens, nos quais prevalecem os instintos primitivos, interesses subalternos que se atribuem direitos de domínio e posse, de dominação e posse, invejas perniciosas, acionando os mecanismos da destruição, mórbidos ciúmes que rastreiam aqueles que lhes padecem as injunções insaciáveis
calúnias e traições que dormiam ignoradas e a desencarnação despertou. Avarezas da sordidez que se permitem a insânia de prosseguir arremetendo contra quem lhe ameace a mesquinhez. Orgulhos desvairados e suspeitas felinas, inconciliábulos de loucura. Toda uma vasta gama de motivos, injustificáveis certamente, fazem-se responsáveis pelas outrizes perturbações que atormentam, desagregam, anulam ou levam ao suicídio muito maior número de incautos do que se pode supor. Mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência, prosseguindo no interregno da desencarnação e reencarnação, em que os litigantes mudam somente de posição, vítima algoz, atormentado atormentador, sem que se desvinculem da urdidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória expiação libertadora para ambos. Ele prossegue, mas eu amo esse texto. Eu falo sempre nesse texto. É uma aula sobre a desobsessão. Aqui ele elencou motivos mais graves, mas existem outros motivos completamente diferenciados, às vezes motivos assim inconcebíveis, que podem gerar uma animosidade e transformar-se numa obsessão. Uma simples discussão de trânsito, uma agressão, coisas assim que nos parecem sem importância, uma palavra mal colocada que fira, né, a outra pessoa, causando rancor, ódio, né, sentindo-se humilhada, pode vir a transformar-se numa obsessão. E o maior móvel da obsessão é a vingança. Aqui nesta mesma mesa, esse trabalho de desobsessão já existe há quase 40 anos. Era dirigido pelo Sr. Nereu, pai da Fabiana, por muitos anos. E eu diria que uma grande parcela, não dá para chutar assim um percentual, mas uma grande parcela dos irmãos que aqui se manifestam vem em busca de vingança. Esse é um grande móvel. O ódio, ouvimos de espíritos aqui dizer que o ódio lhes queima por dentro. E Emmanuel tem uma frase que diz que quem odeia ateia fogo no próprio coração. E a gente ouve isso aqui nessa mesa de espíritos que sentem um ódio mortal por alguém. Então, meus irmãos, depois dessa página maravilhosa, o que é que predispõe à obsessão? São as nossas imperfeições morais. Nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações não por acaso. É porque a nossa evolução espiritual ainda está muito aquém do que já poderia estar. É a nossa necessidade, já que não estamos aqui na condição de operários do Cristo, né? de mentores ou de benfeitores, né? De trabalhadores assim de Jesus, como um Chico Xavier. Nós estamos aqui porque precisamos, como ouviu o André Luiz lá em nosso lar, quando foi resgatado, nós viemos à Terra e sujamos a nossa roupa com as nossas atitudes impensadas, com o mal que fazemos. Voltamos ao plano espiritual com a roupa suja, mas precisamos voltar à Terra, porque o tanque para lavar nossa roupa suja fica aqui. Então, a necessidade das reencarnações. E são essas imperfeições morais que dão aso, abrem as portas para que os espíritos
sofredores, infelizes, porque todo obsessor é um grande sofredor, é muito infeliz, é um irmão doente da alma. Por isso são tratados nos trabalhos de desobsessão com amorosidade, com caridade, com respeito e com misericórdia, porque sofrem dobrado. Eles sofrem pelo mal que sofreram e sofrem pela sua incapacidade de trabalhar isso e de perdoar, e sofrem muito, porque são 24 horas de ódio e de busca de vingança diariamente. Então são essas imperfeições morais que dão aso, né? E a nossa falta de vigilância. Não foi à toa que Jesus disse lá no seu Evangelho: vigiai e orai sem cessar, porque não sabeis quando o inimigo vem, quando o mal vem, quando a tentação vem. Mas nós ouvimos o apelo do Mestre, e mais do que isso, cuidamos da nossa vigilância, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Pais, a obsessão tem gradações, não são todas iguais. E a doutrina espírita, a gente estudando, são elencados 3 tipos assim de obsessão. A obsessão simples, aquela que dificilmente a gente percebe, a gente acha que aquilo ali é coisa nossa, nem percebe que tem alguém soprando no nosso ouvido, incutindo no nosso pensamento algumas coisas, né, que não gostaríamos de fazer. Se eu estou sentindo, alguém faz uma coisa e eu fico raivoso, fico nervoso, fico chateado, eles jogam energia pesada em cima da gente para que você fique 2 vezes mais raivoso do que ficaria sem essa influência. Porque revelam os benfeitores espirituais que os obsessores não colocam nada em nós do que nós já não tenhamos. Todas as nossas deficiências, todos os nossos vícios, todas as nossas paixões, eles aproveitam e, né, tornam elas mais evidentes, né, estimulam essas paixões, mas não criam nada em nós do que nós já não temos, ou que não seja criação nossa. Então, existe a obsessão simples. Mas essa aí não é perigosa? É muito perigosa, porque eles vão enredando a gente devagar, né, com calma, sutilmente, e isso vai não crescendo, e a gente vai permitindo, não se dá conta, ou então começa até mesmo a achar que tem algum espírito obsessor, às vezes até sem saber que tem mesmo, né? E pode evoluir para um segundo momento que eles chamam de fascinação. A fascinação é um tipo de obsessão que acontece muito com os médiuns. Vem um espírito obsessor, vem um espírito perturbador e começa a passar mensagens, coisas sem noção, coisas sem cabimento. E o médium vai, né, aquele é o mentor dele, ele vai aceitando até num ponto que fica tão fascinado que não importa o que o espírito diga para ele. E o Kardec tem exemplos, acho que no Céu e Inferno, tem exemplos de um jovem médium lá que, meu Deus, publicou coisas, falava coisas assim que as mais inverossímeis, mais absurdas possíveis. Desculpa. E aí ela vai evoluindo para um caso mais grave, que é a subjugação. Por que na doutrina espírita nós usamos subjugação e não possessão, como na Igreja Católica e nos evangélicos? Porque na realidade a obsessão é uma subjugação da nossa vontade. Eles vão agindo sobre a nossa vontade, vão nos dominando, e chega num ponto tão grave que nós acabamos fazendo tudo que o nosso obsessor quer e achando que estamos fazendo
por nossa conta. Eles dominam completamente, até chegar num problema de demência ou de suicídio, de coisas graves. Mas existe possessão? Existe. É mais raro, mas existe. Mas como é que acontece? Porque dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Porque quando a gente reencarna, quando o óvulo e o espermatozoide se juntam formando o ovo, ali já começa a ligação do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, começa a ligar-se com esse ovo. Célula a célula vai se ligando até formar o corpo. Então essa ligação é que nos garante a individualidade do corpo, a posse do nosso corpo. Então é impossível que outro espírito tome o nosso corpo, mas é possível que ele compartilhe disso, e até não só para o mal, mas também para o bem. Divaldo Franco sempre falava nas suas palestras, ou pelo menos numa que eu assisti, que ele costumava, quando a sua mentora, Joana de Ângeles, queria dar uma mensagem, ele saía do corpo, ficava o corpo ali sentado, ele saía, ficava ali conversando com outros espíritos, e a Joana de Ângeles falava por ele, transfigurava, usava até uma voz mais grossa, e usava o corpo dele, sem, no entanto, tomar posse do corpo. Mas era uma posse temporária, né? No caso dele, com permissão, mas numa obsessão, né? Que é um espírito imperfeito, um espírito, às vezes, que podemos chamar de mal, ele se apossa contra a vontade, né? Subjugando, na força. E a pessoa, então, começa a ter atitudes absurdas. Kardec dá exemplos nas suas obras, né? das atitudes que as pessoas fazem, são coisas assim absurdas. Tem um livro que se chama, acho que é Dramas da Obsessão, que eu acho que é do Manuel Filomeno, daquela jovem de 15 anos, que estava na festa de aniversário, de 15 anos, um casal muito rico, no Rio de Janeiro, isso. E a menina, na festa de aniversário, de repente começou a ofender o pai, deu um tapa no rosto do pai, foi uma coisa séria, assim do nada. Para encurtar a conversa, mais tarde descobriram que se tratava de um obsessor que andava procurando o pai dela por débitos do passado. Como ele não conseguia atingir o pai, ao passar perto da jovenzinha, que ela estremeceu, ele percebeu que ela poderia ser o instrumento. Quando eu li isso, eu me perguntei assim, mas como? Como é que se permite que uma pessoa inocente, né, passe por Foi muito grave o caso da menina, teve internada, teve em sanatório, levou anos, somente num centro espírita que as coisas foram se resolvendo no tratamento de desobsessão. E aí, alguém também, eu acho que o Chico, não sei, perguntou para o Emmanuel. E o Emmanuel disse assim, mas ela não é inocente. Ela também participou, nessa época, da mesma trama com seu pai, que na época, se não me engano, era esposo dela. Então ela não era inocente, ela tinha compromissos com esse espírito também. Não tivesse, dificilmente seria usada ou com esse espírito, ou algum comprometimento com a lei divina, que todos nós os temos. E quais são os tipos de obsessão? As variadas expressões. Nós costumamos dizer, tem um obsessor, um desencarnado aí, um espírito me incomodando. Mas será que é só o espírito? Só o desencarnado? Porque a obsessão pode se dar de um desencarnado sobre um encarnado. Eu já conversei com um obsessor meu aqui, espero que ele tenha ido embora. Fiquei muito constrangido, porque fui eu que fiz o mal para ele. Então, era um desencarnado sobre um encarnado. É quando o espírito vem fazer a cobrança, né? E eles têm a vantagem de que eu não os enxergo, mas eles nos veem. Então é muito fácil para eles se aproximarem de nós, nos acompanharem 24 horas, verem todas as bobagens que nós fazemos,
por isso eles têm o controle nosso, porque eles nos acompanham. Mas pode ser também entre dois desencarnados. A gente viu aqui com o Manuel Filomeno falando que essas situações que ele falou no final podem, com a desencarnação, continuar no interregno lá entre as reencarnações, continuar a obsessão entre dois espíritos do plano espiritual. É possível, sim. É obsessor aqui, né? O outro também é raivoso, desencarnaram os dois, o outro lembrou, né, também que tinha ódio, e aí ficam se engalfinhando lá no plano espiritual. Pode ser também de um encarnado para um desencarnado. Quer dizer que eu posso obsidiar um espírito? Posso, e não é tão incomum. Por exemplo, e isso às vezes, essa obsessão, ela pode ser voluntária ou involuntária. Nesse caso, normalmente elas são involuntárias. Por exemplo, um ente querido que desencarna e a pessoa não consegue se conformar e fica chorando o tempo todo e fica desesperado e se revolta contra Deus, e aquilo fica, e toda essa energia, todos esses pensamentos, todo esse desespero alcança o ente querido lá no plano espiritual. Vou lhes contar uma passagem familiar. O irmão mais novo desencarnou e a sua esposa, minha cunhada, era presidente de centro espírita, palestrante espírita, mas ela se julgou culpada porque ele foi durante uma cirurgia que deu errado. Ele não queria fazer cirurgia e ela insistiu, e ele fez a cirurgia e acabou desencarnando. E ela sentia essa culpa. E isso começou a levar ela para um caminho muito ruim, a entrar em depressão. Tanto que quando, alguns meses depois, na véspera de Natal, ele veio trazer uma mensagem por ela mesma. Ela psicografou uma página, uma mensagem do próprio marido desencarnado, pedindo para ela que se libertasse daquela culpa, porque estava interferindo na vida dele lá, estava prendendo, retendo, ele não podia seguir à frente. Obsessão do encarnado sobre o desencarnado. E entre dois encarnados, hoje ainda brinquei com a minha esposa aqui, né? Porque eu fico incomodando ela na hora de sair para aqui para o centro, né? Olha, quase na hora, vai tomar banho, vamos lá, vamos se ajeitar. Aí eu disse assim, eu sou teu obsessor encarnado, né? Eu obsedio ela. Mas tem outros piores, né? Tem uns que realmente, né, o cara mandão, e a esposa também, né? Não é só o marido, não, tem obsessora aí também, né? Então, pode ser de dois encarnados. O chefe que obriga o seu funcionário a cumprir horas extras, que o expõe a riscos, enfim, né, que é um verdadeiro vilão e que o funcionário adora, né, deseja que tudo de bom para ele, né, é um obsessor entre dois encarnados. Mas tem mais, tem a obsessão recíproca. Eu lembro de um caso aqui nessa mesa, que o obsessor disse assim, eu não quero mais ficar junto dela, mas ela não me deixa me afastar. É ela que vai atrás de mim, é ela que me atrai, eu não consigo mais. Então estava o quê? Uma obsessão recíproca. Ele obsediava ela, mas ela, quando desencarnada, obsediava ele. Quando sai desencarnada, não. Quando deixava o corpo durante o sono, né, ia para o plano espiritual. Né? Isso acontece entre encarnados também. Recíproco. O marido obsedia a esposa de um lado e a esposa se vinga obsediando do outro. E vice-versa, né? Obsessão recíproca. Já tivemos caso aqui. Não sei se a Fabiana lembra disso. A Ana talvez lembre. Temos mais. E essa outra nós estamos vivenciando no nosso país, na nossa população brasileira, no nosso país, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Essa divisão que a política, ou a politicagem, né,
fez no nosso país, chegando a extremos, né? Das pessoas se odiarem, de tanta coisa, dividir um país. E isso, os espíritos que se manifestam aqui também, os chefes não vêm os mandados, né? Trazer recados. Eles estão em cima agindo isso, incentivando isso, e com toda a força deles. É a obsessão coletiva. E eu lembro de Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia que comemora a Igreja Católica como Domingo de Ramos, naquele dia que Jesus entrou montado num burrinho, e as pessoas receberam, né, saudando Jesus, colocando tapetes, né, né, Jesus, né, receberam Jesus com toda aquela euforia, e 5 dias depois, as mesmas pessoas, as que ele curou, as que ele ensinou, as que ele recebeu, mataram-no como o pior dos bandidos. Que obsessão coletiva tomou conta daquela gente que receberam tantas dádivas do Mestre. E isso a gente vivencia em guerras e tudo que acontece, né? Mas eu quero Quê? Agora que eu ia falar no que eu me interessava, que é a auto-obsessão. Vocês me dão uns 5 minutinhos aí, eu prometo que eu vou. Auto-obsessão. Eu tenho até um videozinho aqui. Será que eu passo o videozinho? Vou passar o videozinho. É um teatrinho, sabe? Parece brincadeira, mas não é. Acho que eu não sei se eu vou precisar da minha assistente aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, né? Isso. É esse? Primeiro eu tenho que ligar isso aqui, né? Pode fechar. Vamos assistir esse videozinho, né? Clica aqui, ó. Isso. Quando o senhor clicar, vai dar play. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, eu não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ter um espírito obsessor me perseguindo. Parou. Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Osvaldo, eu só vim aqui bater um papo rapidinho, trégua. Tá? É rápido, fica tranquilo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história, deixa pra lá. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não, matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que de errado te acontece, ok? Me deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá louco? Mas como assim? Por exemplo, Osvaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Osvaldo. Mas você já acorda o bicho, mal-humorado. Você já começa destratando tua filha, teu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Osvaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa tua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você, porque você é chato. É tão simples, basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Osvaldo. Eu tenho o direito de me vingar, eu tenho que chegar me acotovelando, porque é um monte de capeta aqui dentro. Por sua culpa, você atrai. Osvaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa tua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Vamos ter mais um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para o Positivo fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não tô aqui para ficar dando um conselho não, tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor, ok? Eu sou maluco.
tiro daqui, me ajuda. Minha mentora. Então, meus amigos, é um teatrinho, é um vídeo, isso é uma realidade, só que a realidade não é assim tão engraçada. O obsessor não faz prece por ninguém, né? Como ele disse, isso é coisa de mentor, ele é obsessor. Mas o vídeo é interessante porque a auto-obsessão, gente, graça aí no planeta que a gente não tem. Olha, é incrível o número de pessoas que buscam, tem relatos médicos dizendo que uma infinidade de pessoas que vão nos consultórios em busca de diagnóstico para doenças fantasmas, porque o mal está neles mesmos, mas não é no corpo físico, é na mente, é no pensamento, é nas emoções, é no psiquismo da pessoa. São doentes da alma que ficam buscando, e o médico não pode fazer nada, só a gente mesmo que pode mudar essa situação, né? Isso é a auto-obsessão. É muito mais comum do que a gente pensa. Tem muito. E se a gente bobear, a gente cai nessa esparrela aí, fica achando que é uma obsessora, aí o cara vem lá, poxa, né? O que eu tenho com isso? Eu me lembro de um pastor evangélico que disse no sermão, né? Sem crítica, né? Só. Se você bebe, não é você que bebe, é o capeta que bebe. Se você fuma, é o capeta que fuma. Aí eu pensei que é comigo assim. Daqui a pouco o capeta aparece, eu não tenho nada a ver com isso. O cara fuma e bebe porque quer, eu não tenho nada a ver com isso. Bem, meus irmãos, peço desculpas, não estou muito rápido, isso não. Tinha muita coisa para falar, por isso que eu disse que é um tema desafiador, né, para falar aqui em tão pouco tempo. Mas quem tiver interessado em conhecer mais, né, venha para os estudos da doutrina espírita, né? A casa oferece o ESE, que é o estudo do livro dos espíritos, e o COEM, que é o livro do estudo da mediunidade. E depois fica habilitado a trabalhar, né, na caridade com Jesus. Ok? Obrigado pela atenção, desculpe as atrapalhadas aqui, e obrigado. Fiquem em paz. Obrigada.